Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos lá, hoje são uma sexta-feira, 17 de julho de 2026, e o assunto mais falado no meio dos motoristas de aplicativos se chama Move Brasil. Eu sou o Neto, tá? Motorista de aplicativos na cidade de Salvador, região metropolitana, aqui no estado da Bahia. E desde 2017. Então eu ainda peguei uma parte da época de ouro dos motoristas de aplicativos. E com o passar dos anos, eu só vi cair e cair. Eu nunca vi melhorar para o motorista de aplicativo. E todo mundo sabe o motivo disso aí, tá? A gente deveria ter uma taxa mínima de embarque do passageiro. A gente deveria ter uma taxa de embarque por mais de um passageiro. A gente deveria ter uma taxa por quilômetro e uma taxa por tempo de corrida. Assim deveria ser calculada as corridas. Não dá para implementar. Dá para implementar assim. Que o passageiro, tudo bem, ele quer agilidade, mas na hora de pedir a corrida, ele tem como escolher rapidinho ali as opções, no caso. Vai uma pessoa, vai duas, vai três ou vai quatro. Beleza? E que na hora que esses aplicativos querem mandar pesquisa, as pesquisas são longas e chatas. Por que é que não pode fazer isso com os passageiros também? E se for uma coisa de todas as plataformas, dá para fazer tranquilo. O passageiro não vai reclamar, mas vai reclamar de todas, não é só de uma. Então não adianta dizer que vai perder cliente, tá? Então assim, o motorista hoje ele vive dois extremos. Beleza? Ele vive dois extremos. Tem gente que quer transformar em CLT e tem gente que quer que deixe como tá. E como tá, eu, motorista de aplicativo, eu não aceito. Você, motorista de aplicativo das antigas, você não deveria aceitar. Você, motorista de aplicativos influenciador, você não deveria aceitar. Esse vídeo ele vai ser um pouquinho longo, mas eu vou pontuar algumas coisas aqui importantes. Acabei de pontuar para vocês quantidade de pessoas que vai no carro e taxas que deveriam ser cobradas, tarifa por quilômetro e tarifa por tempo. Isso não é importante para o motorista? Uma tarifa mínima para se começar a corrida, tá? Mas o motorista hoje ele quer discutir Move Brasil. Eu fiz um comentário num vídeo de um influenciador de um sindicato, se não me engano o Sindiaplique, e já veio gente dizer que o assunto era Move Brasil, que não era regulamentação. Porra, pelo amor de Deus, só vocês não veem que vocês estão sendo massa de manobra de político? É exatamente isso que vocês querem para a categoria? Porque se for, eu vou dizer com todas as letras, você não se importa com motorista de aplicativo. Vocês só querem mamar. Só que vocês vão mamar uma caceta. Porque na hora que a cobrança vier para cima de vocês, acredite, a cobrança vai vir forte e pesada. E dos motoristas de aplicativos que vocês dizem que defendem. Quem apoia o Move Brasil, nesse momento, é um programa do cacete, é um programa do caralho. Mas quem apoia o Move Brasil nesse momento não gosta do motorista de aplicativo. Olhe o que está acontecendo nas redes sociais, Instagram, TikTok, até no Twitter eu vi Move Brasil. O X, né? O antigo Twitter que eu uso muito. Não como motorista de aplicativo, comecei agora, YouTube. Todo mundo falando do Move Brasil. Mobilizou gente que não é nem motorista de aplicativo, mas que quer vender seus produtinhos baseados e na área financeira, né? Mas movimentou tanta gente, por quê? Porque começou a se gastar uma energia desnecessária por um assunto que no momento não é necessário. O assunto necessário para o motorista de aplicativo, eu vou olhar bem para você aqui, é regulamentação. Pelo amor de Deus.
E vocês acham que estão fazendo só algo de bom para o motorista de aplicativo no momento? Não. Deus me livre e guarde. Acontece de um motorista desse pegar seu carro zero. Eu sou motorista de aplicativo, eu sei que isso vai acontecer. Entre uma mãe com um filho, o motorista de aplicativo não quer saber se o filho tem TDAH, se tem autismo, se tenha seja lá o que for. Mete o pé no banco de um carro novo de um motorista desse. Aquilo já tira o motorista. Com um carro seminovo já tira o motorista do sério. Imagine com um carro novo que ele acabou de tirar da concessionária. Vai falar o que não deve ser dito, entre aspas. E um cliente desse, uma cliente dessa aí reporta. O cara é bloqueado, vai pagar como? E não vai entrar na ação na justiça. Me diga quanto tempo sai uma liminar para isso. Eu conheço gente que está 3 meses aí bloqueado, que a liminar ainda não saiu. Entendeu? Porque não é da noite pro dia, pô. E o cara tem que pagar. Vai fazer o quê? Comprar conta fake? Correr o risco de ser preso? O estelionato? Porque isso é estelionato, isso é crime. E aí nunca mais ele consegue nem fazer a conta dele de verdade, nem desbloquear, porque bloqueou de maneira errônea, mas ele cometeu um crime ali e lascou-se. Presta atenção, presta atenção. Eu tenho algumas pontuações aqui exatamente sobre a regulamentação, porque o motorista ele precisa de uma regulamentação, tá? Isso é inegociável, é inegociável. Eu estou trabalhando nesse assunto e é assim, existem coisas que são de urgência para o motorista de aplicativo, que ajuda a proteger o motorista de aplicativo e também ajuda a proteger as plataformas, tá? Não é assinando a carteira de ninguém e não é deixando como está. Beleza? Então vamos lá. O motorista de aplicativo, o que deve ser discutido, tá? O que deve ser discutido, a liberdade de trabalho. O motorista já é autônomo, ele tem liberdade para ligar e desligar o aplicativo no momento que ele quiser. Possibilidade de trabalhar em várias plataformas simultaneamente, ele também já tem. E ele não tem jornada obrigatória nem de exclusividade. Tá? Então, é de se discutir, é de se colocar, mas por questão de tá na lei, né? O motorista de aplicativo ele precisa de uma proteção social, tá? Ele não precisa de uma proteção social, ele necessita. Eu listei aqui coisas que são essenciais para o motorista de aplicativo, tá? Coisas que são importantes e coisas que são desejáveis para o motorista de aplicativo. Então, vamos lá. A gente tem que ter uma regulamentação que preserve a nossa autonomia com proteção social, como diz o governo, que a gente tem que ter proteção social. Então, a previdência automática compartilhada entre motorista e plataforma, tá? Um seguro obrigatório contra acidentes, invalidez e morte, a gente já tem isso. A previdência a gente só tem se pagar o MEI ou se fizer as contribuições individuais, tá? A gente tem que ter transparência dos algoritmos. Isso é fundamental, transparência dos algoritmos. Como é feita a distribuição de corridas, remuneração, promoções e incentivos, avaliações e bloqueios. Isso tudo já estaria numa regulamentação, se for discutido isso na regulamentação. Isso não só protege o motorista de aplicativo, mas protege também as plataformas. Tá? O motorista, isso talvez seja o mais importante, ele tem que ter direito ao contraditório. Nenhum bloqueio definitivo poderia ocorrer sem uma comunicação formal, a apresentação dos motivos, acesso às provas, direito de defesa e possibilidade de recurso. Pô. Essa semana eu compartilhei no meu history um vídeo de um influenciador que teve uma
uma menina, motorista de aplicativo, que entrou num conflito com os clientes, parou e pediu para os clientes descer do carro. O cliente foi e reportou como assalto. Como assalto. Como se a motorista tivesse assaltado eles. E aí quer dizer, a plataforma foi e bloqueou a motorista. Isso é aceitável? Quer dizer, se alguém chegar e disser que eu assaltei para a plataforma, ela me bloqueia. Ela não faz assim para o passageiro, não. Passe o BO. Mande o BO para nós. Então, numa regulamentação, com esse tipo de proteção, o motorista ele passaria a ter essa proteção, que o correto seria a plataforma pedir o boletim de ocorrências na delegacia, tá? E aí sim começar os trâmites para bloquear o passageiro. É um tipo de caso que, preventivamente a gente vai bloquear você, cara, disso e disso. Você tem a chance de se defender, mas até análise você está bloqueado. Beleza? Sim, tipo de caso que talvez caberia esse tipo de atitude, mas com um boletim de ocorrência, não porque alguém fez uma acusação e ela resolveu bloquear, não, essa aqui é ladrona, vamos bloquear. Entendeu? Então o motorista hoje ele não tem direito ao contraditório, com a regulamentação viria um direito ao contraditório. Tá? A remuneração sustentável, eu já falei, quilometragem, tempo, correção por combustível, manutenção da apreciação de veículo, tributos. O problema é que o motorista de aplicativo, não só eu, mas até você, influenciador, que discute lá nas conversas com os políticos, vocês têm preguiça. O brasileiro em si tem preguiça. Você quer que passe uma regulamentação por passar uma regulamentação e depois a gente vai brigar pelo que tiver de brigar, mas pelo menos vai estar regulamentado. Eu lembro que a última regulamentação foi assim. E a merda que está dando hoje? Se montasse exatamente uma equipe para conversar sobre isso a fundo, uma regulamentação ampla, justa, digna para o motorista de aplicativo, sem afetar as empresas, não cair nessa conversa do governo de sempre querer jogar o trabalhador contra quem oferece e fornece as oportunidades. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Ah, meu pai do céu. O que é que vocês acham de um fundo de proteção temporária para a gente não ficar à mercê do governo? Que seria um fundo destinado a amparar motoristas afastados por doença, acidente ou situações emergenciais. Ou tu acha que você está pagando lá a Previdência, merece se humilhar para conseguir uma liberação de um dinheiro enquanto você estiver parado? Então não é melhor que seja retirado uma parte de um valor justo da corrida, tá? De um valor justo da corrida, beleza? Exatamente para que vá para um fundo de proteção temporária do motorista de aplicativos. E você, motorista, teriam duas proteções. Esse fundo, que não demoraria para sair, seria totalmente desburocratizado, mas você não poderia rodar em nenhuma plataforma enquanto o seu atestado, entre aspas, estivesse valendo, e você só teria acesso a ele depois de, 12 meses, 10 meses, seria definido. O que é que vocês acham, motorista de aplicativo, numa regulamentação
ele não gostaria de ter um fundo de descanso, onde seria retirado um determinado valor por corrida, tá? Para um fundo de descanso do motorista de aplicativo que teria direito após 12 meses, se ele quisesse, tá? Se ele quisesse acionar esse fundo para tirar umas férias de 30 dias, claro, você não poderia rodar por nenhum aplicativo durante esses 30 dias. Nosso descanso remunerado, desculpe pelo vídeo, o vídeo é amador mesmo, tá? Não é igual aos influenciadores que vocês estão acostumados, cheio de edição, isso e aquilo. Mas é amador porque eu sou motorista de aplicativo, raiz, tá? Eu não rodo por acaso mais. Eu rodo todo dia, o dia todo. Beleza? Então, me diz aí, são 7 pontos que eu dei para vocês aqui. Eu acredito que eu dei 7 pontos importantes. Previdência, seguro obrigatório para acidentes, invalidez e morte, o fundo de proteção temporária para afastamentos de emergência, um fundo de férias para a formação de reserva, transparência dos algoritmos, o direito de defesa e recurso antes de bloqueios definitivos e uma remuneração mínima sustentável, abrangendo quilômetro, minuto e a quantidade de pessoas que vai entrar no carro do motorista de aplicativo. Isso para mim são coisas essenciais, tá? Coisas importantes. Nós temos uma representação coletiva dos motoristas perante as plataformas. Os sindicatos, tá? Tudo bem, vamos lá. Um conselho, tá? Um conselho, como tem aí vários conselhos. Eu não sei como é que funciona esse negócio de sindicato e conselho federal. Mas eu sei que tem profissões que não tem sindicato, eu não sei como funciona, tá? A portabilidade dos benefícios entre diferentes aplicativos, então vamos lá, os aplicativos eles teriam a obrigação de criar uma plataforma de controle única para os fundos, tá? Beleza? Pô, isso não traria segurança para o motorista de aplicativo, isso não traria abrangência numa discussão de uma regulamentação por aplicativos. Um acesso facilitado a crédito para renovação de veículos e atividade profissional aos taxistas. Não é possível, com a regulamentação, o motorista de aplicativo não deixa de ser um mendigo dos transportes e passa a ser realmente uma atividade, passa a ter realmente uma atividade reconhecida. A gente não pode criar um programa permanente de segurança para motoristas, um programa de educação financeira e capacitação profissional. Eu tenho 12 pontos aqui para vocês. 12 pontos, tá? Eu trouxe 12 pontos. Direitos essenciais, previdência compartilhada, seguro obrigatório, fundo de proteção temporária, fundo de descanso, transparência algoritmo, direito ao contraditório, remuneração sustentável. 7 pontos de direitos essenciais. Direitos importantes, uma representação coletiva, portabilidade de benefícios, crédito facilitado, linhas especiais de financiamento, porra. Renovação de frota, manutenção, adaptação para acessibilidade. Aquisição de equipamentos de segurança. Direitos desejáveis do motorista de aplicativo, programa permanente de segurança e educação financeira e capacitação. Certo? Não teríamos direito a tudo isso. Governança, um Conselho Nacional do Trabalho em plataformas seria criado com participação paritária, representantes dos motoristas, plataformas digitais, governos
governo e especialistas independentes, todo mundo somando para a melhoria da categoria. A vida do motorista de aplicativo, ela não melhora só. Quando a vida do motorista de aplicativo ela melhora também para o passageiro. E se ela melhora para o passageiro, ela melhora para as plataformas. Ou vocês não entenderam isso? Vocês não entendem de negócios? Tá duro, tá difícil. É muito difícil ser motorista de aplicativo hoje aqui nesse país, pô. O povo tá preocupado com o Move Brasil. E as plataformas aí fazendo o que querem com motorista de aplicativos. 4 pilares: autonomia, proteção social, transparência e segurança jurídica e sustentabilidade econômica. E aqui, no que eu trabalhei, eu não coloquei uma coisa que eu estava conversando com amigos, que eu trabalhei numa distribuidora de medicamentos durante um bom tempo. E a galera é autônoma, tem CNPJ, e eu acho que o motorista de aplicativo ele teria que ter CNPJ para trabalhar, tá? E não era qualquer um que poderia entrar, certo? Ele teria que ter um CNPJ bonitinho, registrado, mostrando as contas. Um taxista, ele tem que seguir as leis e regras, ele tem que andar direitinho, porque senão ele não consegue fazer nada. Até o alvará, se demora, ele perde. Com motorista de aplicativo, não, a gente não quer trabalhar com alvará, não quer trabalhar com nada disso. A gente quer facilidade no trabalho da gente, sim, tá? Mas a gente também não quer só facilidade, não. A gente quer dificuldade também, para que não qualquer pessoa venha fazer isso aqui. Quando eu falo qualquer pessoa, são pessoas que compram contas fakes. São pessoas que aprontam na vida, no dia a dia, rodando aplicativos. É complicado, muito complicado. E tem uma coisa que eu estava conversando com vários amigos, eu trabalhei na distribuidora de medicamentos durante algum tempo, e um certo período eu comecei a fazer documentos de rescisões contratuais. Eles têm CNPJ, os representantes. Na maioria das distribuidoras, tem distribuidora aí que assina a carteira. Quem assina uma carteira de trabalho para ser demitido, ele tem direito a não sair com a mão na frente e a outra atrás. Com justa causa, com o tempo trabalhado. Sem justa causa, com o tempo dele trabalhado e mais um FGTS, entendeu? Os 40%. Mas como é que funciona aí na distribuição de medicamentos nesse mercado? Nas distribuidoras, que é quem vendem, quem pegam os laboratórios, vendem e vendem para as farmácias. O representante comercial, ele fatura para a empresa, tá? Através do CNPJ dele, ele vende para uma farmácia, intermediando essa venda, distribuidora farmácia, tá? E vamos lá, se ele fatura R$ 1 milhão durante, vamos lá, 12 meses, 10 meses, faturamento, ele produziu R$ 1 milhão para a empresa, ele ganhou a comissão dele, tá? Se a empresa não quiser mais ele, o que é que acontece? A empresa pode demiti-lo. E aí, em cima do que ele fez para a empresa, é calculado lá 1/12 do que ele faturou para a empresa. Quem vê esse vídeo até esse momento, se tiver conhecimento, me corrija. Mas o representante ele ganha 1/12 do que ele faturou para a empresa. Não lembro se é faturou ou se é sobre o que ele vendeu, o que conta para a comissão. Vamos dizer, vamos levar em conta, faturou 1 milhão para a empresa, ele ficou com, vamos lá, a empresa
10% de comissão, não é isso tudo, mas 10% de comissão foi dele, só um exemplo. Então, pega-se aquilo e paga-se a ele 1/12 e mais 1/3 desse 1/12, para ele não sair com a mão na frente e a outra atrás. O motorista de aplicativo poderia funcionar da mesma forma. Numa regulamentação, poderia muito bem, nos processos de discussão, ser colocado isso em pauta. Quanto é a comissão de motorista de aplicativo, porque queira ou não queira, a gente é vendedor de serviço dos aplicativos. A gente não só pega cliente e leva para outro lugar, não. É o nosso tratamento com o cliente, é uma forma de venda para o aplicativo, e o aplicativo ele não reconhece isso. Como é que funcionaria? Certo? Eu tenho 9 anos, 10 anos de 9 anos de empresa, de Uber. Eu faturo em torno de, vamos lá, 120, 130, 140 mil reais, depende do ano, por ano. Tá? Por ano. Líquido, 7 mil, 8 mil. Vamos dizer que 30% fique para o aplicativo. Certo? Como é que funcionaria para o motorista? O aplicativo, ele vai bloquear o motorista. Mas para bloquear o motorista, ele teria que dar uma indenização para o motorista. Ó, meu amigo, ocorreu isso, isso e isso. Nós não queremos mais os seus serviços. Tá? Por enquanto. E aí ela ficaria talvez 12 meses sem aquele motorista. Isso aí se discutiria nessa regulamentação. E ela teria que pagar uma indenização, vamos dizer, não precisa nem de 1/12 mais 1/3, 1/12 de tudo que ele faturou para a empresa. 1/12 de tudo que ele faturou para a empresa. Justo? Ou vocês acham que é justo o motorista de aplicativo trabalhar durante um tempo do cacete, debaixo de sol e chuva, dirigindo para cima e para baixo, criando problema de coluna, criando problema no pescoço, criando problema nas pernas, e sair com a mão na frente e a outra atrás? Eu ouvi de um influenciador, quando eu falei em relação a isso, é que isso não passaria. Mas como é que algo não passaria se nem para a mesa de negociações foi? Como é que algo não passaria se isso não foi nem para a mesa de discussão? 28 minutos de vídeo, eu agradeço muito quem ficou até aqui, me desculpem, tá? Pelo vídeo longo. Não sei se o Instagram vai aceitar. Tô largando aqui meu primeiro vídeo grande no YouTube. Tamo junto, galera. Vamos nessa. Força. Lembrem, Move Brasil não é o caminho por enquanto. O caminho é a regulamentação. E fui. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus, tá? E partiu. Segue o pai aí. Compartilha esse vídeo. Fala que é um vídeo importante falando da vida do motorista de aplicativo. Do que o motorista de aplicativo poderia ter, quer ter, pode ter, vai ter ou não vai ter. E vamos implantar essa ideia na mente dos motoristas de aplicativo. A regulamentação é o caminho, não tem outra coisa que beneficie o motorista de aplicativo sem ser a regulamentação. Tá? Tamo junto, um abraço. Cheiro!